Isaías capítulo 8, do 11 até o versículo de número 14, que nos diz assim: Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Nós vamos orar. Ó Deus, rogamos a Ti, ó Pai, nesta hora, que pela Tua infinita graça e misericórdia Tu possas nos conduzir neste momento de aprendizado, neste momento em que vamos nos debruçar sobre a Tua palavra, estudarmos a respeito de um tema que a Tua palavra trata de uma forma perfeita para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos mais o que Tu tens a nos ensinar por meio da Tua palavra a respeito do medo. Assim, Senhor, nós Te rogamos, nós Te suplicamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, não podemos negar que vivemos em um mundo assustador. Embora nós muitas vezes aqui nesta vida possamos nos sentir bastante seguros, você pode ter a certeza de que em breve acontecerá alguma coisa que vai confrontar, você com a dura realidade de que você não está tão seguro quanto aparenta estar. Cada um, queridos, de nós é tentado e será tentado a sentir medo. O medo, ele vai fazer parte da nossa vida. Por isso que nós precisamos compreender o que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito de como reagir diante das circunstâncias que nos amedrontam. Na semana passada, nós iniciamos um estudo a respeito do medo. Hoje, daremos continuidade a esse estudo. Nós vamos aprender aqui algumas lições importantes para somarmos, aquelas que já foram colocadas por nós na semana passada, aquelas que nós já meditamos, que nós já aprendemos na semana passada. Então, eu gostaria de começar nosso estudo hoje, primeiramente falando um pouco a respeito de três tipos de medos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar a respeito desse assunto, e nós vamos perceber que a palavra, ela vai tratar a respeito de três medos específicos. E o primeiro que eu gostaria de ressaltar para que nós pudéssemos compreender, a respeito deste assunto, é o medo natural. Nós vimos no domingo passado que o medo, ele pode ser definido como uma reação emocional a um perigo eminente, real ou não. Porque o Senhor Deus nos ama, meus queridos, Ele nos criou com a capacidade de respondermos rapidamente às situações de perigo, seja para evitar ou para atacar aquilo que está nos ameaçando. Então, esse tipo de medo, nós podemos denominá-lo de um medo natural. Ele não é um medo pecaminoso, pelo contrário, ele faz parte do ser humano. Essa é uma emoção natural
E nós sabemos, queridos, que ela pode se tornar pecaminosa ou santa. Mas o fato, queridos, é que nós precisamos compreender. O medo, ele faz parte do ser humano, porém, este medo, ele pode se tornar bom ou ruim. Ele pode ser destrutivo ou produtivo. Isso vai depender, queridos, se nós somos capazes de controlá-lo ou se ele nos controla. Em um certo sentido, queridos, o medo, ele é justamente um reconhecimento de que você e eu somos seres humanos limitados. Nós não possuímos o controle de tudo. Nós não somos soberanos sobre as nossas próprias vidas. Nós não temos o controle sobre as nossas vidas e nem sobre a vida daqueles a quem nós amamos. Então, o medo, meus queridos, ele é sim um reconhecimento de que de fato nós somos apenas criatura e não Criador. Provérbios capítulo 22, verso 23 vai dizer assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Queridos, você vai perceber que muitas vezes esse medo, nas Sagradas Escrituras, que nós chamamos de medo natural, ele é descrito desta forma, como sendo uma atitude que revela a prudência da nossa parte. É como nos diz aqui o texto. O homem prudente, ele vê o mal, ele se antecipa ao perigo e ele toma medidas para se proteger deste perigo. Se você vê um leão correndo em sua direção, não é uma marca de espiritualidade, de santidade, você ficar parado esperando que o leão chegue até você. Os cristãos, meus queridos, eles não ignoram o medo. Eles são, sim, suscetíveis ao medo natural. E eles procuram fazer escolhas sábias, sempre prestando atenção nos perigos e até que ponto é prudente você lidar com aquela certa situação. Então, é importante, queridos, nós entendermos isso. O medo em si, ele foi dado por Deus a nós para o nosso benefício. O problema é que, por causa da nossa natureza pecaminosa, que deturpa as nossas emoções, nós vamos perceber que muitas vezes esse medo, ao invés de ser bom, ele vai ser ruim. Ao invés de ser produtivo, ele vai ser paralisante. E ele deixa de ser um medo natural para se tornar um medo pecaminoso. E aí é o segundo tipo de medo que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, o medo pecaminoso. Agora, a grande questão que as pessoas ficam nas suas mentes é: pastor, quando é que o medo na minha vida ele se torna um medo pecaminoso? Quando ele deixa de ser um medo bom, não é, para se tornar um medo ruim? Quando ele deixa de ser um medo que revela prudência, para se tornar um medo pecaminoso, que muitas vezes revela incredulidade, falta de confiança no Senhor, não é? Então eu quero trazer aqui algumas verdades para que vocês possam, juntamente comigo, entender melhor quando o medo ele é pecaminoso. Primeiro, o medo é pecaminoso quando ele nos impede de obedecer à vontade do Senhor.
Queridos, nós sabemos que na sua palavra o Senhor Deus, Ele nos ordena a seguirmos os seus estatutos, os seus caminhos, os seus mandamentos. Mas muitas vezes nós, por conta do medo, nós não obedecemos à vontade do Senhor, e este medo, ele não é um medo santo. Não foi para isso que Deus nos dotou com medo. Por isso que ele se torna um medo pecaminoso. Nós vimos aqui na semana passada o exemplo de Moisés, não é? Deus dizendo, faça isso, vá até Faraó, fale com ele. E Moisés com medo, dizendo, não, eu não posso, eu não sei falar, Senhor, manda outro. Então você vai perceber que aquele era um medo pecaminoso, o medo que nos impede de fazer a vontade de Deus. Então essa é a primeira dica para identificar o medo pecaminoso. A segunda dica é que o medo, ele é pecaminoso quando ele faz com que você desobedeça às ordens de Deus. Veja, o medo, ele pode tanto impedi-lo de fazer algo certo, algo que é vontade de Deus para a sua vida, algo que é mandamento de Deus para a sua vida, como ele também pode levar você a fazer aquilo que é errado. Em ambos os casos, queridos, o medo se torna pecaminoso em nossas vidas. E veja, o medo, ele é uma força muito poderosa. Se você não tomar cuidado, ele pode levar você a fazer coisas que em outras circunstâncias você não as faria. Um outro exemplo que nós mencionamos na semana passada foi o exemplo do apóstolo Pedro, não é? Você lembra que antes de Jesus ser preso, Pedro disse que ainda que todos negassem o Senhor Jesus, ele jamais. Porém, quando o Senhor Jesus é preso e é levado para a casa do sumo sacerdote, e ali Pedro, ele é arguido a respeito de ele ser um discípulo de Jesus, ele nega por 3 vezes. Então veja, queridos, como o medo, ele pode muitas vezes nos fazer ter atitude de desobediência que em outras circunstâncias nós não teríamos. Mas um terceiro aspecto que é interessante nós observarmos para identificarmos o medo quando ele é pecaminoso, é quando o medo faz com que você pense e se comporte de forma egoísta. No último estudo nós mencionamos aqui, queridos, que o amor bíblico, ele é o oposto do medo. Vimos que o apóstolo João, ele vai dizer, lá na sua primeira carta, capítulo 4, verso 18, o seguinte: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, o que é que João está nos ensinando aqui? Que quando o amor entra, ele vai expulsar o medo. Por quê? Porque os dois não podem coexistir nas nossas vidas. Na medida em que o amor de Deus vai tomando conta da nossa vida, esse medo, ele tem que sair. E aí eu vou ser capaz de pensar primeiramente não em mim, mas na glória do Senhor. Eu vou ser capaz de pensar primeiramente no próximo e não em mim mesmo. Como nós mencionamos na semana passada, quando muitas vezes você tem medo de certas situações, mas quando alguém que você ama está em perigo, aquele medo some. Porque o amor, ele expulsa o medo. Mas uma quarta verdade a respeito do medo pecaminoso é que o medo pecaminoso, ele resulta de uma maneira de pensar não bíblica. O medo pecaminoso, queridos, ele
tem essa característica muito forte. Ele leva você a não pensar biblicamente. Você passa a não acreditar em Deus como deveria, em não confiar no Senhor como deveria, não confiar no caráter de Deus, nas obras de Deus, na providência de Deus como você deveria. Você foca-se no medo e aí você não é capaz de pensar corretamente, de pensar racionalmente, de pensar biblicamente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo de número 8, ele vai dizer algo muito importante. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja, se o seu medo está fazendo com que você insista em pensamentos que não possuem essas qualidades descritas aqui pelo apóstolo Paulo, o seu medo ele é pecaminoso. Se o seu medo leva você a remoer coisas que não são verdadeiras, que não fazem sentido, ele é um medo pecaminoso. Se este medo, ele é um medo que não decorre daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é razoável, ele é um medo pecaminoso. Se ele não decorre daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama, este é o medo pecaminoso. Então, precisamos tomar cuidado, queridos, porque o medo, ele leva você a não pensar conforme as Escrituras, a não enxergar a realidade a partir de uma perspectiva bíblica e correta. Por isso que muitas vezes você vê pessoas com a sua imaginação muito aflorada quando ela está com medo, e ela sempre imagina o pior, não é? Aquela pessoa que basta alguém da família chegar um pouco atrasado e ela já fica pensando, aconteceu alguma coisa, o avião caiu, ela sofreu um acidente no trânsito e por aí vai. Claro que essas coisas elas podem acontecer, mas você não pode sofrer antes do tempo. Nós temos que aprender a descansar no Senhor, a confiar na soberania de Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos, esse é o segundo tipo de medo, um medo pecaminoso que tem essas características, não é? Nos impede de obedecer à vontade de Deus, nos faz desobedecer a Deus, nos faz agir de forma egoísta, também nos leva a pensar não de acordo com as Escrituras, mas imaginar sempre o pior. Mas um terceiro tipo de medo, não é, que nós encontramos na palavra de Deus, é o temor do Senhor. E veja, o temor do Senhor, descrito na palavra do Senhor, não é um temor servil, um temor de um escravo que desagradou ao seu capataz exigente. Não. O temor que a palavra de Deus nos ensina, ele não nos faz ficar longe de Deus. Pelo contrário, é um temor que nos faz ir em direção a Ele, em humildade, em obediência, em adoração. Essa é uma característica muito forte do temor ao Senhor. E nós, queridos, podemos perceber que este temor do Senhor, ele vai ser o antídoto contra todos os temores pecaminosos. O temor do Senhor, queridos, ele é o antídoto contra o medo de ser julgado, o medo do futuro, o medo da rejeição, o medo da perseguição, o medo do sofrimento, o medo da morte e tantos outros medos que muitas vezes podem habitar em nosso coração. O temor ao Senhor, guarde isso bem na sua mente,
ele vai ser o antídoto contra todos os temores pecaminosos na nossa vida. E eu gostaria então de destacar alguns aspectos importantes daqueles que temem a Deus. Veja, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar para os irmãos que as pessoas que temem a Deus, elas confiam em Deus. Lá em Êxodo capítulo 14, verso 31, é dito o seguinte: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor. Então, observe, queridos, que este versículo ele vai conectar o temor a Deus e a confiança em Deus. O temor do Senhor, ele inclui fé em Deus. Ele é inseparável da confiança em Deus. Então, você não pode ter um e não ter o outro. É por isso, meus queridos, que nós precisamos crescer no temor ao Senhor, porque na medida em que nós crescemos no temor ao Senhor, nossa confiança em Deus também vai aumentar nos momentos em que o medo bater à porta do nosso coração. Precisamos, queridos, entender isto. É nesse sentido que o temor a Deus vai nos ajudar a lidar com os temores pecaminosos. Pastor, mas parece um tanto quanto contraditório, quer dizer que para eu vencer o medo eu preciso ter medo, ou ter temor ao Senhor? Sim, é isso mesmo. Porque quanto mais você teme, mais você confia. Mas também as pessoas que temem ao Senhor, elas também amam ao Senhor. Essa é uma segunda verdade. E nós vamos ver isso em alguns textos da palavra do Senhor Deus, não é? Que vão conectar também temor a Deus e amor a Deus, não é? E eu gostaria de destacar aqui um, que é Deuteronômio capítulo 10, verso 12, onde está dito o seguinte: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, nós vamos perceber também, mais uma vez, a palavra do Senhor conectando agora temor a Deus e o amor ao Senhor. O Senhor requer que nós o temamos e que também o amemos. Temer a Deus envolve amá-lo. E ao mesmo tempo que amar a Deus também envolve temê-lo. Você não tem como amar a Deus verdadeiramente sem temer ao Senhor. Se você diz que ama, mas não teme, então você de fato não ama. Elas são duas qualidades que não podem ser separadas uma da outra. Então veja que o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é verdade? Então, quando nós tememos ao Senhor, nós sabemos que Ele nos amou em Cristo Jesus, nós também somos capazes de amá-lo. E se eu amo ao Senhor, eu vou honrá-lo, eu vou servi-lo, eu vou testemunhar dele, eu não vou ter medo da opinião que os outros têm ao meu respeito, porque eu estou confiante no amor de Deus por mim e porque eu amo o Senhor. Agora, veja só como as coisas são conectadas. Se o seu amor for o dinheiro, se o seu amor estiver em outras coisas, em primeiro lugar, o medo vai tomar conta do seu coração. Mas o amor de Deus por nós, ele nos traz segurança. Uma terceira característica do temor ao Senhor, das pessoas que temem ao Senhor, é que aqueles que temem ao Senhor buscam obedecer e servir ao Senhor.
Então, nenhuma verdade sobre o temor ao Senhor está mais evidente nas Escrituras quanto esta de que aqueles que temem, obedecem e servem de boa vontade a Deus. Então, muitas vezes, queridos, as Escrituras vão mencionar o temor a Deus, em seguida elas vão fazer uma afirmação de que aqueles que o temem obedecem os seus mandamentos. Lá no Salmo 112, verso 1, diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 128, verso 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Caminhos aqui pode ser entendido também como obediência à vontade de Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, tem aquele texto fantástico que Salomão vai concluir o livro dele dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, veja, queridos, que o temor a Deus e a obediência a Deus, eles estão também conectados. Na medida em que eu temo ao Senhor, eu vou querer obedecer aquilo que Deus me manda fazer, inclusive, não ter medo. Porque você já percebeu quantas vezes nas Escrituras Deus vai dizer assim: não temais. E logo em seguida Ele vai dizer também: porque eu estou contigo. Então, queridos, o temor a Deus, ele vai nos conduzir a uma vida de obediência ao Senhor. Nós precisamos tanto disso, meus irmãos, porque muitas vezes nós ouvimos as coisas na igreja, nós lemos na palavra, nós lemos nos livros, mas quando nos deparamos com as circunstâncias amedrontadoras, parece que tudo se esvai, parece que aquilo não é verdade nas nossas vidas, e nós precisamos, queridos, colocar em prática e aplicar aquilo que nós cremos a respeito de Deus e que nós aprendemos a respeito dele e a respeito de nós também agora nele, em Cristo, e vivermos uma vida, queridos, vencendo o medo pecaminoso. Mas um segundo ponto que eu gostaria de destacar, queridos, nesta manhã, é como reagir diante das circunstâncias que nos amedrontam. Essa é uma pergunta que realmente é muito importante. Nós já vimos na semana passada que por sermos filhos de Deus e termos o Espírito Santo, nós não podemos responder às circunstâncias com medo pecaminoso, assim como os incrédulos. Nós temos agora, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, não um espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. Então a nossa atitude precisa ser diferenciada, certo? Então, como reagir diante das circunstâncias que nos amedrontam? E aí, eu quero voltar para o texto lá de Isaías capítulo 8, versículo de número 11 ao 14. Vou pedir que você abra a sua Bíblia mais uma vez, caso tenha fechado ou ido para outros textos. E eu vou ler o texto que nos diz o seguinte, Isaías 8, do verso 11 ao 14. Porém, assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Veja, queridos, o profeta Isaías, ele foi um homem bastante privilegiado. Primeiro, ele recebeu esse maravilhoso chamado de Deus para ser profeta do Senhor.
Segundo, nós podemos mencionar também que Isaías foi alguém que teve revelações extraordinárias da parte de Deus. Ele viu o que a grande parte das pessoas não viram. O Senhor se revelou a ele de uma forma muito especial. Mas não podemos esquecer que Isaías ele também foi homem como nós. Quando os momentos difíceis chegaram, ele também se viu tentado a ficar com medo, a ficar com este medo pecaminoso que nós estamos mencionando aqui. Mas é importante nós entendermos aqui o contexto desta passagem. É o contexto que vai nos fazer entender bem o texto que nós acabamos de ler. É interessante porque no capítulo 7, versículo de número 2, é dito assim: deu aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Veja, o que é que está acontecendo aqui, meus queridos? Israel se juntou com a Síria e o propósito era destruir Judá. Então, veja, Efraim, Israel, se juntou com a Síria e agora queria guerrear contra o povo de Judá, contra Jerusalém. E o povo de Judá estava terrivelmente amedrontado. Terrivelmente amedrontado. Porém, o povo de Judá tinha um plano para poder combater Israel e Síria. O plano era: vamos nos juntar à Síria, vamos nos juntar com esta outra nação para podermos enfrentar aquelas duas nações. E Judá então resolve fazer uma aliança com a Síria. Porém, queridos, Judá não sabia que seria justamente a Síria que iria traí-lo e se aproveitar da situação, e ia maltratar o povo de Judá. E Deus então vai e revela tudo isso ao seu profeta, o profeta Isaías. Tudo o que vai acontecer, Isaías ele já sabe. E Isaías, então, ele é tentado a ficar temeroso, mais do que o povo. Por quê? Porque o povo tinha aquela expectativa: não, a Síria vai nos ajudar. Eles tinham a esperança de que iam vencer, não sabiam o que estava para acontecer. Mas Isaías sabia que Judá seria derrotado. Isaías sabia que eles não iriam perder a guerra para Israel e nem para Síria, mas a Síria é que viria contra eles, justamente aquela em quem eles foram buscar ajuda. Seria justamente ela que viria para derrotá-los, para humilhá-los, para devastá-los. E veja, queridos, Isaías, ele não era um super-homem. Isaías, meus queridos, ele era alguém que estava tentado a sentir medo. Você já pensou Deus revelando a você que vai vir uma nação que vai lutar contra a sua nação, que vai humilhar a sua nação, que vai vencê-la, que vai maltratá-la? Certamente, queridos, não era fácil para Isaías saber disso. Ele estava profetizando para pessoas da sua casa, da sua família, da sua nação. E justamente por isso ele foi tentado a sentir este medo pecaminoso no seu coração. E aqui então entra o texto que nós acabamos de ler. Deus vai instruir o seu profeta para que ele pudesse lidar com aquela situação amedrontadora de uma forma correta. Por isso que no verso 11 ele vai dizer:
porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Veja, Deus está dizendo, Isaías, você não deve reagir a esta situação à semelhança da maioria. Tanto é que o texto vai dizer que, e me advertiu, e a ideia de advertir aqui é corrigir com o propósito de educar. Então, até Isaías, ele precisou ser educado no temor a Deus, para que ele não cedesse ao temor pecaminoso. Veja que coisa impressionante. Não é só você que precisa ser educado, não é só eu que preciso ser educado no temor do Senhor para vencer esses temores pecaminosos que muitas vezes nos assediam. O próprio profeta também foi. Não é? A tarefa básica que Deus deu para Isaías era muito simples. Quando chegassem os momentos difíceis, a reação dele deveria ser uma reação diferente das dos demais. E ele, então, vai dizer a Isaías que ele não andasse pelo mesmo caminho do povo. Ou seja, a reação dele deveria ser uma reação diferente. E aí nós vamos entender qual reação seria essa. Veja que o Senhor primeiro vai dizer assim: não faça concessões desonrosas. Essa é a primeira advertência. Não faça concessões desonrosas. Verso 12 diz assim: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, e não tomeis isso por temível. Deus está dizendo aqui que Isaías não deveria fazer conjuração. Conjuração aqui, queridos, poderia também ser traduzido como coligação, como aliança. Não é? Não faça coligação como este povo fez, não faça aliança como este povo fez. Ou seja, Deus estava ali, queridos, dizendo a Isaías: não concorde com esta aliança, não encoraje a esta aliança que o povo está querendo fazer. Não concorde com esta atitude que o povo está tendo de buscar ter refúgio no braço do homem. Não busque, juntamente com o povo, encontrar segurança no homem, mas em mim. E, queridos, como isso muitas vezes é difícil para nós. Seres humanos limitados, muitas vezes tão incrédulos, muitas vezes tão confiantes naquilo que nós podemos ver, pegar, confiantes nas pessoas, confiantes nos nossos recursos financeiros, confiantes nas nossas habilidades, não é? Deus não quer que nós venhamos a confiar em outra coisa que não seja Ele nas nossas vidas. Ele é aquele que nos traz segurança, não são os homens. E veja, Judá estava vendo na Assíria a sua salvação, a sua proteção, a sua segurança. Por isso que ela faz essas concessões desonrosas. E muitas vezes, quando você está com medo, e aí eu vou fazer uma aplicação bem específica ao medo de homens. Você tem medo do que as pessoas podem fazer com você, ou do que as pessoas podem falar de você, aí você acaba fazendo concessões pecaminosas com elas, abafando a voz da sua consciência. E isso Deus não quer que você faça. Não tema a homens, tema a Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse. Não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Temam aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma.
Não faça concessões nos momentos assustadores, reagindo como o mundo faz, buscando forças na criatura em lugar de buscar no seu Criador. Mas uma segunda atitude que você deve ter em mente diante das situações amedrontadoras é: não desmorone. Deus continua a falar aqui com Isaías, ele vai dizer: não temais o que ele teme, e nem tomeis isso por temível. Ou seja, o que é que Deus está falando para Isaías? Isaías, a situação vai ficar feia, a situação vai ficar aterrorizante, assustadora, mas permaneça firme, não tema como eles, não tema como eles. Veja, pela perspectiva humana, o povo judeu tinha muito medo a temer, não é? No entanto, Deus diz a Isaías: eu sei que este povo está com medo, mas você não deve ter medo. É como se Deus dissesse a ele, não é? Eles estão com medo do inimigo, você não deve temer. Eles estão com medo da morte, mas você não deve temer. Eles estão com medo da destruição, mas você não deve temer isto. Não tema aquilo que eles temem. Queridos, quantas vezes nós, por causa da nossa pecaminosidade, tememos de forma pecaminosa, aquilo que os incrédulos temem, também de forma pecaminosa. Nos comportamos iguais a eles. Nos comportamos como muitas vezes a maioria, quando nós somos chamados a ter uma atitude diferente diante das circunstâncias, até mesmo porque, veja, Cristo, ele foi muito claro com você, quando ele disse que assim como ele foi perseguido, você seria perseguido. Quando ele disse que aquele que quisesse segui-lo, não é, teria que carregar a sua cruz. Ele deixou claro que a nossa vida aqui não seria um mar de rosas, pelo contrário, que as lutas, tribulações, provações, perseguições fariam parte da agenda do crente. Mas ele também disse: não temais, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus também vai trazer aqui uma terceira lição para Isaías. Ele vai dizer, verso 13, que ele deve santificar a Deus no seu coração. Ele diz assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. É interessante esse verbo santificar, significa considerar santo, ter grande respeito, ter reverência, não é? Ou nós podemos até, traduzindo do termo original, santificar significa separar como algo sagrado. Então você vai ver várias passagens no Antigo Testamento mostrando isso, que algo santo era algo que era separado das demais coisas, não é? Era separado do uso comum para um uso exclusivo de Deus. Quando no Antigo Testamento você vê alguém sendo consagrado ou algo sendo consagrado, significa que ela era colocada em uma posição única, separado de tudo, não é? E de todos. Quando a Bíblia diz que nós devemos santificar ao Senhor, meus queridos, mostra que nós devemos ter o Senhor separado da sua criação, na seguinte perspectiva: Ele é o Todo-Poderoso. Eu preciso entender e aplicar isso ao meu coração quando eu estou passando pela adversidade, quando eu estou com medo, quando eu estou em situações amedrontadoras. Eu preciso santificar ao Senhor.
Eu preciso entender que Ele é separado da sua criação, Ele está em outro patamar, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele tem o controle sobre todas as coisas, e é nas mãos dEle que eu estou. Eu não estou entregue à minha própria sorte, ao acaso, o desejo dos homens, não. Eu estou nas mãos deste Deus Todo-Poderoso, e é a Ele que eu devo temer, é a Ele que eu devo honrar, é a Ele que eu devo adorar. Então, queridos, veja que isso é algo muito importante. Quando você estiver passando por essas situações, não é? Pare e pense. Não atribua a criaturas, não atribua às circunstâncias o poder que só o Criador tem sobre a sua vida. Você tem medo de morrer, mas você só vai morrer quando o Criador disser que você vai morrer. Não é quando os homens dizem, não é por acaso, não é... É quando o Senhor disser. Então, queridos, quando você estiver sendo assaltado pelo medo, não é? Tentados a sentir medo, pare, ordene os seus pensamentos, lembre-se de quão poderoso Deus é, lembre-se de quão glorioso Deus é, lembre-se de quão fiel a sua palavra Ele é, lembre-se, queridos, que Ele tem promessas para a sua vida. E louve a Ele, não simplesmente com os seus lábios, mas com a sinceridade do seu coração, por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Deus não é pequeno, Deus não é fraco, como muitas vezes nós não falamos com a boca, mas nós agimos como se Ele fosse pequeno e fraco, incapaz de cuidar de nós. Queridos, quantas vezes no aconselhamento bíblico nós não precisamos ressaltar este ponto? Quando as pessoas vêm até nós, ou talvez na nossa própria vida também, quando muitas vezes somos tentados a sentir um medo pecaminoso, as verdades que nós cremos a respeito de Deus, elas precisam fazer sentido também nessas horas. Nos momentos da dificuldade, nós não podemos nos focar nas circunstâncias, não é? Nós podemos focar naquele que governa as circunstâncias. Como Pedro, não é? Quando o Senhor chamou a Pedro, ele veio andando na água. Quando ele sentiu que ele parou de focar no Senhor e começou a prestar atenção no vento, no mar, nas ondas, ele começou a afundar. Queridos, isso é uma lição tremenda para as nossas vidas. Pare e pense quando você estiver com seu coração amedrontado, se o seu foco não está nas circunstâncias. E redirecione o seu foco para o Senhor. Ele é Senhor, Ele governa as circunstâncias. Terceiro, perdão, eu não estou nem colocando em números, mas uma verdade também que você vai aprender aqui no texto, não é? No caso, seria a quarta verdade, não é? Tema o Senhor. Veja aqui no verso 13, ele vai dizer: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificais, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Observe que o Senhor diz a Isaías que ele deve temer sim, mas temer ao Senhor. Se você deseja ser uma pessoa corajosa para enfrentar o mundo amedrontador no qual nós vivemos, você precisa, antes de qualquer coisa, temer ao Senhor. Para viver neste mundo onde realmente nós estamos expostos a todo tipo de perigo, não é? Nós precisamos temer ao nosso Deus. A chave para vencer o medo pecaminoso é substituí-lo pelo medo santo.
ou pelo temor santo. Para o cristão, a coragem, assim como a sabedoria, começa com o temor ao Senhor. A coragem, assim como a sabedoria, começa para nós com o temor ao Senhor. Aqui Isaías vai do verso 13 ao verso 14, nós vamos perceber que Deus deu a Isaías forte incentivo para que ele pudesse temê-lo. Ele vai dizer: se você me temer, Isaías, você vai perceber que eu sou o seu porto seguro, o seu santuário. Interessante porque ele usa aqui esse termo, ele vos será santuário. Ele vos será santuário. No Antigo Testamento, essa expressão santuário, frequentemente, ela é utilizada para o templo. Não é? Aqui é uma metáfora para expressar justamente o fato de que Deus vai proteger esta pessoa. Não é? Que nós podemos confiar que Ele vai ser a nossa segurança, o nosso refúgio. Então, é como se Deus estivesse dizendo a Isaías: se você temer a mim, Isaías, se você depender de mim no tempo da angústia, eu estarei com você de uma forma especial. Serei para você um lugar seguro, serei para você um refúgio. Não tenha medo do homem, não tenha medo das circunstâncias. Tema a mim e eu vou proteger você. Queridos, como isso é importante, meus irmãos, nós pensarmos e refletirmos. Você já viveu talvez isso? Coração turbado, os pensamentos só imaginam coisas ruins, aquela aflição, aquele aperto, aquela vontade de chorar. Mas quando você se foca no Senhor, você ouve as palavras do Senhor, as promessas do Senhor, dizendo: eu te sustento, eu te ajudo, eu vou te proteger, você é alvo do meu cuidado especial. Meus queridos, como isso traz um alívio, como isso traz uma paz, como isso nos dá forças para prosseguirmos. Você está lutando contra o medo que bate à porta do seu coração. Volte-se para Deus, só Ele é digno da sua confiança. Coloque nele a sua esperança e a sua confiança. Quando você olhar para as dificuldades desta vida, para as circunstâncias que estão causando em você medo, lembre-se de quem Deus é. Pense no caráter do Senhor. Não permita que os seus sentimentos obscureçam o seu pensamento. Pare e pense corretamente, coloque Deus em uma posição de destaque, não é? Sobre tudo e sobre todos. Lembre-se das suas promessas. Lembre-se das suas promessas. Pastor, mas isso não é fácil. E eu sei que não é fácil, eu também luto com isso. Eu também luto com isso. Mas não tem outro caminho, meus irmãos. O caminho é esse. Quando você for tentado a ceder ao medo pecaminoso, perceba que existem duas maneiras de você responder a este medo. Existe uma maneira certa e uma maneira errada. Para responder com sucesso, você precisa, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, temer ao Senhor. Então eu gostaria, queridos, de trazer algumas aplicações dessas verdades às nossas vidas neste momento. Primeiramente, gostaria de convidar você a identificar se o seu medo ele é pecaminoso ou não. Isso é muito importante, queridos. Se você é um cristão, é necessário que você identifique se o seu medo ele é um medo natural, não é um medo que realmente é legítimo, que requer prudência, ou se é um medo pecaminoso. Porque muitas vezes, queridos, nós vimos, muitas vezes os nossos medos, eles não são reais. Eles são apenas
imaginários com base no e se, não é? E aí nós ficamos ansiosos, nós ficamos, não é? Aqueles medos que nós vimos, o medo do futuro, não é? Medo das tragédias, medo de não atender às expectativas, ficamos repletos de medo. Muitos medos, queridos, eles são frutos da nossa imaginação. E nós vivemos numa época onde as pessoas vivem atormentadas com isso. Você que é crente precisa responder diferente. E veja, muitos vão dizer que a força para você vencer esses medos está em você. Você precisa aumentar a sua autoconfiança. Não, você precisa confiar mais no Senhor. Outros medos, porém, queridos, são reais e são plausíveis. Porém, lembre-se que esse medo, não é, ele não pode te impedir de fazer a vontade de Deus, não pode te conduzir à desobediência a Deus, não pode fazer você se tornar uma pessoa egoísta, ele não pode fazer com que você deixe de pensar corretamente à luz das Escrituras. Se ele faz isso, então ele não é um medo bom, ainda que seja por coisas reais, perigos reais. Mas se você então chega a essa conclusão, não, eu tenho sofrido com medo pecaminoso, qual é a primeira coisa que eu devo fazer, pastor? A primeira coisa, além de reconhecer isto, é se arrepender, é pedir perdão ao Senhor, é confessar ao Senhor este medo pecaminoso. Nós precisamos ter tal atitude, meus queridos. Nós precisamos ter essa atitude de arrependimento, porque é um pecado. E quando nós mencionamos o fato de que este medo é um pecado, não é para te humilhar, não é para humilhar você, não, é para mostrar para você que é algo que ofende a Deus e que você precisa se arrepender dele. Mas outra coisa que nós podemos mencionar, lembre-se que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Nós vimos, queridos, que Timóteo, ele era uma pessoa cuja personalidade era naturalmente tímida. E Paulo percebe isso, e Paulo não vai permitir que ele usasse isso como desculpa. Pelo contrário, Paulo faz questão de mostrar, olha, Timóteo, você não recebeu o espírito de covardia, mas de poder. Veja, você pode ser fraco, mas o Espírito que habita em você, ele é forte. É Ele quem vai capacitar você a lidar com os seus temores. Veja, o Espírito que habita em você é o Espírito do amor, e o amor, ele lança fora todo medo. O Espírito que habita em você, ele é o Espírito de moderação. Moderação é mente sã. Então, não se entregue a pensamentos infundados, irreais, que imaginam sempre o pior. Não se entregue a pensamentos irracionais. Pelo contrário, procure manter uma mente sã, tranquila, capaz de enxergar a realidade a partir da palavra. Pois é assim que o crente deve reagir diante das circunstâncias que nos amedrontam. Mas, em terceiro e último lugar, para que possamos vencer o medo pecaminoso, devemos temer ao Senhor. Precisamos temer ao Senhor. A única maneira de vencer o medo pecaminoso é desenvolver o medo ou o temor do Senhor. E o mesmo temor do Senhor sendo aquilo que nós entendemos que se espera do homem. Todo homem deveria temer ao Senhor pelo que o Senhor é. Porém, queridos, nós sabemos que esse temor, ele não é um temor natural. O temor ao Senhor não é um temor natural nosso. Nós sabemos disso.
Nós precisamos que algo aconteça na nossa vida para que nós possamos realmente temer ao Senhor. Pastor, e o que é necessário? É importante nós entendermos, pastor, o que eu faço para temer ao Senhor, para crescer no temor ao Senhor e assim também vencer os medos pecaminosos na minha vida? Primeira coisa, queridos, a primeira coisa é uma coisa que você não pode fazer. Para que o homem possa temer ao Senhor, é necessário que haja uma mudança de coração. É exatamente isso que Jeremias vai dizer lá no capítulo 32, do verso 39 ao 40, quando ele diz assim: dar-lhes-ei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, queridos, para que as pessoas temam a Deus, é necessário que Ele dê a eles um novo coração e coloque neles o seu temor de uma forma sobrenatural. Nós não somos capazes de fazer isso, queridos. Então, o temor ao Senhor, ele vai partir do Senhor para nós. Mas em segundo lugar, nós, para termos e desenvolvermos uma vida de temor ao Senhor, nós precisamos nos dedicar à oração. Veja, queridos, que no Salmo 86, verso 11, o salmista mostra como crescer no temor ao Senhor. Nessa passagem ele vai dizer assim: põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Veja, o salmista, ele está na sua oração suplicando: Senhor, põe cada dia mais no meu coração o desejo de temer ao teu nome. Eu já tenho um coração novo, eu já temo, mas eu quero temer mais, porque quando eu temo mais, eu confio mais. Nós vimos isso aqui. Eu amo mais o Senhor, eu vou estar mais disposto a obedecer a lei do Senhor, a cumprir os seus mandamentos. Senhor, me dê mais temor. Mas em terceiro lugar, o estudo da palavra é fundamental para que você possa desenvolver e manter o temor ao Senhor. Em várias passagens das Escrituras você vai ver justamente isso, sendo mostrado que o temor ao Senhor vem justamente de você ouvir a palavra de Deus, de você aprender da palavra de Deus, de você de fato se debruçar e avançar no conhecimento do Senhor e fazer disso um objetivo na sua vida, o principal objetivo da sua vida. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Meus queridos, como muitas vezes nós somos tão relapsos em relação a isso, porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo, não é? E nós não temos tempo, não guardamos um momento para uma vida devocional de leitura da palavra, de oração, de aprendizado, de uma boa literatura, de virmos para a igreja para aprendermos. Temos tempo para tudo, mas não para aprender do Senhor. E aí, quando as circunstâncias amedrontadoras chegam, você acaba reagindo como todo mundo reage, porque a sua vida ela é muito parecida com a vida do mundano, nesse sentido. Você não tem aprendido do Senhor, você não tem crescido como deveria crescer no temor do Senhor. E veja, se por um lado existe uma dependência do Senhor, porque é Ele quem vai infundir em nós o seu temor, mas nós também temos a nossa responsabilidade de avançarmos, de crescermos, de desenvolvermos esse temor. Mas, em quarto lugar,
a meditação na verdade também é uma forma de nós desenvolvermos e mantermos o temor do Senhor. Meditar nas verdades da palavra de Deus. E aqui eu pego um gancho com aquilo que eu acabei de falar. O que é que tem ocupado a sua mente? Ah, não, pastor, a minha mente ela vive repleta de coisas, é os estudos, é o trabalho, é a minha família, é isso, é aquilo. Mas quantas vezes você tem parado para meditar nas verdades da palavra de Deus? Meditar, refletir. Isso vai ajudar você a organizar a sua mente, os seus pensamentos. Queridos, muitas vezes a gente vem à igreja, a gente ouve a soberania de Deus, o caráter de Deus, a obra da redenção, mas você para refletir sobre tudo isso? Você para refletir de forma profunda sobre os atributos de Deus? Talvez pegue uma literatura e vai ler os atributos de Deus. O que os atributos de Deus têm a ver comigo? Não é? Você para estudar, por exemplo, a doutrina da providência. Entender como Deus controla o universo, como nada foge do seu controle, do seu governo, como tudo acontece de acordo com a sua vontade. Você para refletir sobre a obra da redenção, onde Deus provou o seu amor para com a sua vida, enviando Cristo para morrer ali, demonstrando um amor sem medidas por você. Queridos, talvez você diga, pastor, mas o que isso tem a ver com medo pecaminoso? Meus queridos, vai ser justamente a mente focada nessas verdades que vai te ajudar a vencer o medo pecaminoso quando ele vier. Quando nós falamos sobre organizar os pensamentos, vai partir desta base, dessas verdades. Veja, você é um crente, você tem isso à sua disposição, talvez você não tenha usado e tenha respondido igual ao mundo, mas você tem isso à sua disposição para vencer. Assim como você tem o Espírito Santo, que é o Espírito de poder, de moderação e de amor, também. Mas pode acontecer de nós não usufruirmos dos privilégios que nós temos em Cristo? Pode. Mas eu quero convidar você a repensar isso, a pensar biblicamente sobre como responder às circunstâncias amedrontadoras, como um cristão firmado em Cristo. Que Deus em Cristo, queridos, nos abençoe e que Ele possa aplicar a sua palavra às nossas vidas. Amém.